Sobre direito de laje. Particularmente, não é uma situação comum aqui da minha região. A gente trabalha mais com instituição de condomínio, né? Nesses casos, onde tem mais de uma casa, mais de uma residência no mesmo terreno, mas é muito comum de ter em outras regiões, umas regiões maiores, né? Onde existe bastante essa questão de a pessoa ter uma residência e na parte de cima vai ampliando, vai fazendo puxadinho, o filho vai morando em cima e puxa mais uma laje e assim vai, né? Às vezes a pessoa constrói até uma fundação mais resistente para depois ir subindo. E depois esse ir subindo acaba vendendo, acaba outra família morando e depois precisa regularizar para que cada um tenha uma matrícula, né? E muitos desses casos a gente não tem uma área de uso comum, às vezes a gente tem a construção quase pegando o terreno todo, né? Então, para resolver esses problemas, como é muito comum em várias regiões do Brasil, a gente ter essa situação, foi criada uma nova lei, né? Uma nova diretriz para conseguir regularizar e as pessoas terem o direito de ter a matrícula do imóvel. Então, o direito de laje ele é muito recente ainda, é de 2017, já faz um pouquinho de tempo, mas quando se trata de lei, assim, até colocar em prática, até os municípios se adaptarem, até os cartórios se adaptarem, cada um vai pedir uma documentação, como vocês bem sabem, todo cartório pode pedir mais ou menos documentação, então por isso ainda é muito recente. Então, vai de ter o primeiro caso na cidade, naquele cartório, para daí sim as coisas irem se desenrolando, né? Então, o que é, né, o direito de laje? Primeiro que é a Lei 13.465, de 11 de julho de 2017. Então, 2017 parece que faz um pouco mais de tempo, mas ainda para essa parte documental, ela é muito recente. E possibilita a criação de unidade imobiliária autônoma com uma matrícula própria, para que a superfície superior ou inferior da construção base tenha cada uma ali uma matrícula individual. Tá, mas o que é construção base, né? A lei traz alguns termos que eu vou estar simplificando aqui para vocês. Construção base é exatamente a construção que existe ali, a construção inicial, vamos dizer assim. Então, isso aqui, quando eu falar de construção base, é a construção que vai estar ali no terreno. E a lei fala de laje superior e laje inferior também. Tá? É bem engraçada essa situação que eles consideram o subsolo também. Então, superior, a gente vai ter a parte de cima, né? E, consequentemente, as que vierem a mais, então pode ter mais de uma laje, e também a inferior, que é o subsolo. Acontece muito, você já deve ter visto em casos, terrenos que tem muita, vamos dizer assim, é muito íngreme e acaba tendo essas partes de subsolo, onde consegue ter acesso à via, tudo mais. Então, cada unidade dessa vai ter uma matrícula individual. Quando a gente fala de construção base, ela vai ter o direito ao terreno. Então, existe lá na matrícula o terreno, por exemplo, de 100 metros quadrados com uma construção de 80 metros quadrados, que é essa construção base. Essa construção base vai continuar a mesma coisa nessa matrícula. E o que vier acima ou abaixo dessas lajes vão se criar novas matrículas. E essas novas matrículas não vão ter direito ao terreno, ou seja, elas não vão participar dessa fração ali. E o condomínio, o que acontece? O condomínio, quando a gente trata de condomínio, ela tem um direito sobre a fração ideal do terreno, tem uma área de uso comum ali, às vezes uma recreação, né, um estacionamento, alguma coisa que a gente consegue colocar como área de uso comum, onde que todas aquelas unidades vão ter isso ali, aquele rateio ali de direito, né, de uso daquela fração do terreno.
Já nesse caso, quem tem direito de uso do terreno é somente essa construção base. O restante só vai ter direito à laje, né? A construção em si. Não vai ter direito ao terreno, vamos dizer assim. E os requisitos, né? O que precisa para a gente colocar em prática esse direito de laje? Vai ser necessário ter uma construção base e autonomia funcional. Então, da laje, né? Então, vamos lá, vamos ir por partes. A construção base, então, ela já tem que estar averbada na matrícula. Ela tem que estar lá na matrícula constando que aquele terreno possui uma construção de tantos metros quadrados, tudo certinho, regularizado. E, como eu falei anteriormente, terá o direito exclusivo do terreno, essa construção base. Mais um ponto aqui, que se houver a ruína dessa construção base, por exemplo, tá ali muitos anos sem reparo, né? Daqui um tempo, começou a ter problemas estruturais ou qualquer problema que danifique ali aquela construção e tenha que ser demolida ou tenha que ser reformada em caráter de urgência, e se não for feito isso, se não for feito, eles dão, além, até um prazo de 5 anos, né, para reaver essa construção ali, para ter essa construção intacta, se tiver que demolir, há a extinção do direito de laje. Então, essa matrícula, esse imóvel novo que surgiu, né, tanto de cima como de baixo, ela vai ser extinta. Então, esse imóvel que surgiu em decorrência dessa construção, que tem aqui essa construção base, se essa construção base não existir mais, obviamente, né, o que está em cima, ela não vai mais existir. Só retificando, o que está embaixo, daí vai, por questão óbvia, né, o que está embaixo, o que for no subsolo, ela vai continuar existindo para o registro de imóveis, só que o que está em cima não vai mais existir. É uma coisa meio óbvia, porém a lei traz isso porque é devido, né? E claro que tem a parte de ressarcimento, né? Toda a parte jurídica, ela vai ser feita, né, para reaver os valores referentes a essas construções de cima, mas isso é importante frisar que se essa construção base não existir mais, o restante vai ser extinto a matrícula. E essa autonomia funcional, né? Então, para ter o direito de lote, tem que ter essa construção base, já averbada na matrícula, e essa autonomia funcional também tem que existir da laje. Quando eu falo da laje, é das construções acima da laje ou abaixo, tá? Precisa ter, não precisa ter uma ligação direta com a via pública, tá? Então, não preciso eu sair da porta e já ter acesso à via pública. Porém, ela tem que funcionar igual a um condomínio. Eu preciso ter acesso à via pública. Ou seja, eu posso passar por uma escada onde um corredor, vamos dizer assim, um corredor, uma escada, e esse corredor, essa escada, vamos dizer que ela seja de uso comum. Todo mundo vai usar essa parte ali. Só que esse corredor e essa escada, elas me dão acesso direto à rua. Então, eu vou ter, eu não preciso passar por por uma outra casa. Isso também, essa autonomia funcional, ela me limita que eu não posso fazer direito de laje de um quarto, sei lá, um quarto com banheiro. Eu não posso fazer direito de laje de um cômodo. Eu tenho que fazer de um todo, que esse todo tenha uma saída direta que dê à via pública. Então, isso limita, porque se a lei deixar muito aberto, acaba acontecendo coisas que não são bem-vindas, vamos dizer assim, né, para a legislação até municipal. Então, se ela não tem uma fração ideal, essas despesas de condomínio, porque se a gente for pensar, já depois na vivência, né, do condomínio, vamos dizer assim, da construção em si, vão ter manutenções, vão ter pintura, vão ter reparo, reformas. Então, e se todos que moram ali, né, ficam na mesma estrutura, tem que ter uma ordem para
esses reparos acontecerem. Então, a taxa de condomínio em si, ela não vai existir, porém, os proprietários ali, eles podem colocar isso lá, já na documentação do direito de laje, que eles estabelecem um critério de divisão das despesas relacionadas às unidades autônomas, como manutenção na estrutura, por exemplo. Então, eles vão estar dizendo que, por exemplo, a casa de cima vai ter, da laje, né, vai ter 30% de rateio ali da divisão dessas despesas. E a parte de baixo vai ter o restante, se tiver mais uma, e assim vai dividindo, eles podem estar colocando essas observações. E existe um caso muito interessante nesse direito de laje, que a gente consegue fazer a laje construída e também a laje não construída. Como é que acontece aqui? A laje construída, então, é a construção em si, já averbada na matrícula. Não somente a construção base, como as lajes. Então, eu tenho uma laje aqui, 2, 3, tem um subsolo. Tudo que tiver aqui, eu já tenho que estar com ela regularizada e averbada lá na matrícula, tá? Então, vai ser individualizado. A construção base vai continuar na matrícula originária com o terreno. E o que vier acima ou abaixo, que vai ser a unidade autônoma de laje, vai ser um objeto com uma matrícula nova, uma matrícula própria. E também, por que ela não acontece tanto também, a gente não vê com tanta frequência direito de laje? Porque a maioria dessas construções, elas não estão regulares, elas estão totalmente irregulares, sem projeto, nunca foi pensado em fazer, e foram vendendo por contrato de compra e venda, foi, né, fazendo daquele jeito que a gente conhece, e acaba que não consegue nem regularizar, porque às vezes nem segue as normas do município, né, a legislação do município. Então, por isso que a gente não vê com tanta frequência também o direito de laje acontecendo. E agora, laje não construída. É estranho a gente pensar que vai abrir uma matrícula de uma área que não existe, né? Mas é possível, a lei traz isso, que você pode fazer sim o direito de laje de uma área a construir, só que com um projeto e alvará de construção. Eles não falam bem alvará de construção, eles falam uma liberação do município, mas entende-se que seria um alvará de construção, né? Então, depois eu vou trazer para vocês como é que fica na matrícula ali certinho, como é que fica esses dizeres, né? Porque vai abrir uma matrícula onde vai ter ali que não existe uma construção hoje, mas existe uma liberação de construção para tantos metros quadrados e vai ter todas as características dessa construção que ainda vai ser feita. Proprietários. Eu achei interessante trazer esse tópico aqui, porque é o que pode aparecer aí para vocês, né? E o que geralmente acontece que não tem somente um proprietário. Porém, em relação a proprietários, pode ser o mesmo proprietário, tanto na construção base como da laje, né? Das lajes. Por exemplo, João tem uma construção lá que ele regularizou, tudo certo, ele foi e construiu mais uma laje, também regularizou, e depois de um tempo ele construiu mais uma laje, construiu 3 lajes. E foi que um filho morou em uma laje, outro filho morou em outra, e agora ele quer regularizar. Só que ele quer deixar tudo no nome dele por enquanto. Ele pode fazer, ele faz o direito, faz, né, toda a burocracia ali para fazer o direito de laje, para deixar registrado, e vai ficar tudo no nome dele, tanto a construção base, como as lajes, os imóveis que vão estar nas lajes, vai ficar tudo no nome dele, e depois ele vende, ele doa, ele faz o que ele quiser, ou ele pode já encaminhar para uma terceira pessoa, né? E se ele for encaminhar para uma terceira pessoa, vamos dar um outro exemplo aqui, né? Onde a gente tem mais de um proprietário no mesmo imóvel. Vamos dizer que João e Pedro são irmãos. João e Pedro, eles construíram em conjunto, fizeram uma construção onde tem 2 lajes, né?
tem a construção base e mais uma laje. E eles construíram em conjunto, João mora nessa construção base, só João usa o térreo. E Pedro usa só a construção de cima e uma escada ali de acesso. Eles podem fazer o direito de laje e no mesmo ato, porque assim, vai ser feito toda a documentação primeiro lá no cartório de notas, no tabelionato, né? Então vai ser enviada toda a documentação para lá e eles vão estar redigindo uma escritura pública de direito de laje. Nessa escritura pública, eles já vão fazer a divisão das unidades ali, né? Vão estar denominando cada unidade e já dizendo que a unidade da laje é de Pedro e a construção base é de João. Então, já vai fazer, no mesmo ato, já vai ser divididas as unidades e já vai ser feito a divisão ali das propriedades. Então, primeiro se faz no tabelionato, toda a documentação. Cada tabelionato pode pedir uma documentação diferente, mas no mais eles vão estar pedindo que tenha toda a documentação regularizada, a construção regularizada na matrícula, né? E que já esteja no nome desses proprietários, vai pedir uma série de outros documentos, não incidir TBI, tá? Porque não tem uma transmissão, né? A não ser que fosse vender para um terceiro, né? Fosse regularizar e depois vender, daí sim ele estaria vendendo, mas senão eles só estão regularizando. Eles já são donos e só estão regularizando. E depois do cartório de notas, aí sim vai para registro de imóveis. No registro de imóveis também vão pedir, às vezes, mais um requerimento, mais algum documento, e depois vão estar registrando e averbando essas novas unidades. E como é que vai funcionar lá no registro de imóveis? Primeiro vai se instituir o regime de direito de laje na matrícula do terreno. Então, eles vão pegar essa escritura pública de direito de laje, que veio lá do cartório de notas, e vão estar registrando, né, na matrícula. Aí sim vai se averbar na matrícula do terreno o direito e a restrição da propriedade, vai abrir uma matrícula para a unidade autônoma da laje. Aí eu até trouxe aqui um exemplo que ele abre uma nova matrícula para essa laje. E registra-se a transferência ou atribuição do direito de laje na matrícula aberta, se for o caso. Então, vai transferir essa unidade aqui para tal proprietário, então já vai ser feito essa transferência. Aqui eu trouxe até um exemplo de instituição do regime jurídico de laje. Então, o que a gente vai ter lá? Uma descrição, né? Vocês vão encontrar isso na matrícula. Vai ter a matrícula em si, toda descrita lá, tudo, né? A matrícula mãe, vamos dizer assim, né? A matrícula originária, vai ter toda aqui, anteriormente, e vai entrar o registro desse direito de laje. Então, vai ter aqui a instituição do direito de laje, nos termos da escritura pública, lavrada, daí vai ter todas as informações dessa escritura, fica instituído o direito de laje sobre a edificação averbada na presente matrícula. A construção base é composta pela edificação da área de... Então, aqui ele vai falar, ó, a construção base, eu estou falando da construção que já foi averbada ali, anteriormente, que permanece na presente matrícula, e o direito de laje, denominado laje 01, aqui ele já denomina, ó, que a VVC apartamento 101, a gente vai chamar de laje 01. Se tivesse mais lajes, ia ser laje 02, laje 03, assim por diante. É composto pela construção com área de tanto, então aqui ele vai falar, ó, laje 1 tem tantos metros quadrados, situado no segundo pavimento. Existe uma área de uso comum destinada ao acesso das unidades imobiliárias, então vamos dizer que tem uma escada, um corredor e uma escada ali, onde os dois vão usar, então vai ter essa área de uso comum também contada, com tantos metros quadrados, e também, aqui ele até fala, ó, aquilo que eu comentei das despesas, que eles já citaram aqui, que constam um instrumento de instituição que as despesas serão rateadas na proporção de percentual para a construção base e tantos por cento para a laje 01. E o titular da construção base
reservou-se o direito para si, o direito de instituição de laje sucessiva. O que quer dizer? Quem tem a propriedade dessa construção base é a pessoa que vai poder estar fazendo novas lajes. É possível também denominar isso tanto para o proprietário da laje 1 ou como só para quem tem propriedade da construção base. Então, eu que sou o dono da minha primeira parte ali, né, da construção base, eu que vou poder estar subindo novas lajes. Ou não, quem comprar em cima que vai poder subir novas lajes. Claro que isso tudo com projeto, né, tudo certo. A gente sabe que não dificilmente acontece, né? Mas a lei resguarda sobre isso. E também a abertura da matrícula quando existe uma laje edificada. Então, o que a gente vai ter? Então, o primeiro que eu mostrei para vocês é a matrícula originária, matrícula da construção base. Agora eu vou mostrar para vocês como ficaria a matrícula com uma laje já edificada. Então, a construção ela já existe no todo, a construção base ficou com a matrícula que eu mostrei para vocês anteriormente, e a construção da laje vai ficar assim agora, com essa matrícula. O imóvel é a laje 1, né? O nome do imóvel, em vez de ser apartamento 101, vai ser laje 01, situado no endereço, vai ter o endereço completo, com área construída de tantos metros quadrados, composta da descrição, daí vai ter os cômodos ali, aí conforme cada registro vai adaptando a descrição, né? E edificada no segundo pavimento, sobre a construção existente, aí já vai ter a descrição ali do endereço também da construção base, daí vai indicar a área de uso comum, né? E também vai colocar ali o nome do proprietário da laje 1, né? O percentual ali de titularidade e tudo mais. E o registro anterior, que ele vai citar na matrícula mãe, que é a matrícula anterior, né? A matrícula base ali. E vai colocar também que todas as informações desse direito de laje, como é que ele foi averbado lá e registrado lá. E também, deixa eu ver aqui, vai descrever, né, toda a descrição ali da escritura e também que não foi incidência de TBI, porque não houve uma nova venda, tá? Se tivesse uma nova venda, sim. E o imóvel avaliado para fins fiscais, né, vai ter o valor do imóvel aqui. Agora, da laje não edificada, existe a construção base, porém, a laje, ela ainda não existe. Ela foi feito o projeto, feito a averbação, feito o alvará de construção, e ainda vai ser construída. A matrícula ela vai sair da mesma forma, só não vai ter essa área construída de tanto, e vai ter mais um parágrafo ali, mais uma averbação. E essa averbação ela vai estar assim: imóvel não edificado. Ainda não existe construção edificada sob o direito de laje objeto dessa matrícula, tendo sido apresentado a certidão da prefeitura de município tal, né, do município, permitindo a edificação da área de tantos metros quadrados. Após a conclusão da edificação, deverá ser averbado o habite, expedido pela prefeitura, e a CND do INSS. O que ele faz aqui? Ele obriga a pessoa a averbar essa construção. Então, a pessoa vai vender para um terceiro, ela vai fazer qualquer modificação nessa matrícula, ela vai ter que primeiro resolver o que está aqui, tem uma informação pendente, né? Então, tem que resolver isso aqui para depois estar movimentando esse imóvel. No mais, seria isso. É importante vocês saberem dessas informações, mesmo que não seja habitual, porque se existir algum caso assim, onde vocês ficarem na dúvida, né? Eu faço condomínio ou eu faço direito de laje? Primeira coisa, vocês precisam analisar como é que funciona aí na região de vocês. Consultar o cartório também, né? Eu analisei aqui que esse caso seria melhor o direito de laje, porque quem usa em cima só vai usar em cima, não vai usar
o terreno, não quer ter nenhum direito sobre o terreno, né? Sobre as coisas comuns ali do terreno. Então, você vai fazer o direito de laje, porque fica ali mais fácil de resolver aquele problema, né? Aquela situação. Então, você, primeira coisa, é consultar o tabelionato para ver se eles já fazem essa escritura de direito de laje. Se no registro de imóveis também, como é que funciona lá. Às vezes, no e-mail, numa ligação, vocês conseguem tirar essas dúvidas para ver a documentação, né? Tudo que é necessário. Também, se vocês forem estar regularizando, e também a questão da propriedade, né? Tem mais de um proprietário, tá, mas ambos são proprietários já da matrícula como um todo, né? Desse terreno como um todo, ou somente um. Então, tem toda essa situação que vocês já vão saber, tá? Falando, não, se são dois proprietários, se são duas pessoas que moram lá, uma parte baixa e outra na parte de cima, mas eles não constam na matrícula, vai ser necessário fazer uma transferência da parte de cima, ou já vender metade ou um percentual ali, né, dessa construção base, desse terreno. Então, cada caso é um caso, mas vocês sabendo o que é direito de laje, é mais uma opção para vocês resolverem um caso mais específico, tá? Na maioria das vezes, o condomínio já se resolve, porque na maioria dos casos tem uma área de uso comum, tem uma entrada comum, tem uma área de estacionamento, às vezes que é aquele estacionamento livre, né? Vocês já conseguem resolver, mas direito de laje é mais uma opção para vocês colocarem aí e nas pesquisas até locais, né, para ver como é que funciona, e mais uma solução, às vezes, para aquele caso que você não encontra uma saída, não funciona como condomínio, mas direito de laje talvez funcione para esse caso.